Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindos ao nosso canal Administração Antônio Marcos. Hoje nós vamos concluir a série sobre o pensamento político, os principais pensadores políticos, de forma a nós, conhecendo esses pensamentos, podemos aproveitá-los dentro das organizações. O pensador que nós vamos falar hoje um pouquinho é Alex Charles Henri Carrel, Visconde de Tocqueville, que nasceu na França em 1805 e morreu também na França em 1859. A questão central das suas reflexões é o estudo compatibilizar o crescimento da igualdade nas sociedades sem inibir ou restringir a liberdade. Segundo Bobbio, Tocqueville foi antes um liberal que democrata. Estava firmemente convencido de que a liberdade, principalmente a liberdade religiosa e moral mais que a econômica, era o fundamento e o fermento de todo o poder civil. Você ainda não é assinante do canal e gosta dos nossos conteúdos, por favor se inscreva ou verifique se você continua inscrito. É a forma mais importante para ajudar o nosso canal, a melhor forma para ajudar o nosso canal é estar inscrito e deixar seu feedback, seus comentários. Logo após a vinheta, vamos então conhecer um pouco mais sobre o pensamento de Tocqueville. A professora Quirino nos esclarece que falar de Tocqueville é falar da questão da liberdade e da igualdade. Por isso mesmo, é falar também da democracia, pois Tocqueville identifica a igualdade com a democracia. De acordo com Aron, metodologicamente se antecipa a Weber ao tentar definir um tipo ideal de democracia, partindo de noções que me forneciam as sociedades americana e francesa, eu quis pintar os traços gerais das sociedades democráticas, das quais não existe ainda nenhum modelo completo. Procurou, com seus estudos sobre a liberdade e a igualdade, explicar o desenvolvimento social e político das sociedades. Em seus estudos sobre a realidade concreta dessas sociedades, procura descrever essas sociedades em seus aspectos políticos, hábitos e costumes, desenvolvimento das instituições, das relações de poder e do Estado com a sociedade. Seu objetivo foi de conhecer da forma mais ampla possível os aspectos do fenômeno democrático para poder construir um conceito que explicasse o que é a democracia. Identificava que o processo democrático levava a um constante aumento das igualdades de condições. Reconhece a democracia como um processo inevitável e até mesmo providencial na história da humanidade. É universal, durável e todos os acontecimentos, como todos os homens, servem ao seu desenvolvimento. Querer parar a democracia pareceria, então, lutar contra Deus. Porém, para chegar à democracia, cada país, cada sociedade ou nação escolhe o seu próprio caminho. Cada um encontra a sua forma de chegar à democracia. Ao contrário da aristocracia, na democracia, todos participam da coisa pública, porém, por se inspirar no ideal de igualdade, tende a eliminar qualquer forma de hierarquia, aumentando com isso os riscos da tirania da maioria ou ao despotismo, pela homogeneização da sociedade. Esse processo crescente de igualização, homogeneização da sociedade, pode levar à perda da liberdade. Tocqueville identifica dois grandes perigos à democracia: o desenvolvimento de uma sociedade de massa, que a levasse a uma tirania da maioria, e o surgimento de um Estado autoritário despótico. Assim, através da ação política, cada povo irá definir se a democracia será liberal ou
tirânica. Quando uma maioria consegue fazer com que toda a sociedade acredite ou imponha seus hábitos, valores e costumes, temos a tirania da maioria. O desenvolvimento do industrialismo capitalista, em que o lucro e a riqueza passam a ser o mais alto valor, o mais alto interesse, levam ao individualismo e, na medida em que os cidadãos se concentram nas atividades que possibilitem esses ganhos, possibilitem a riqueza, vão, ao mesmo tempo, reduzindo seus interesses pela coisa pública, fazendo com que esse afastamento da política permita que o Estado, pouco a pouco, cresça, ocupe o espaço, englobando todas as atividades que os cidadãos vão desprezando. Esse aumento do poder do Estado pode levá-lo ao despotismo. Como nos lembra Quirino, um Estado que comandará um povo massificado, apenas preocupados com suas pequenas atividades particulares de caráter enriquecedor para os mais abastados, ou apenas de sobrevivência para os mais pobres. Segundo Bobbio, para Tocqueville o poder é sempre nefasto, seja o poder régio do monarca, do rei, ou o poder popular. Nossos contemporâneos imaginam um poder único, tutelar, onipotente, mas eleito pelos cidadãos. Combinam centralização e soberania popular, isso lhes dá um pouco de alívio. Consolam-se pelo fato de estarem sob tutela, pensando que eles mesmos escolheram os tutores. No sistema desse gênero, os cidadãos saem por um momento da dependência para designar o seu patrão e depois nela reingressam. Qual a saída proposta por Tocqueville? Instituições que promovam a descentralização administrativa, incentivem que os cidadãos se associem para defender seus direitos. O aumento da participação dos cidadãos na política é uma base constitucional que garanta a manutenção das liberdades fundamentais e a defesa da cidadania. Instituições de caráter liberal que possam ajudar na manutenção dessas liberdades fundamentais. Para isso, é indispensável a ação política constante dos cidadãos na garantia da preservação das liberdades individuais. Da mesma forma que Thomas Jefferson apregoou que o preço da liberdade é a eterna vigilância, Tocqueville nos declara que, para viver livre, é necessário habituar-se a uma existência plena de agitação, de movimento, de perigo. Velar sem cessar e lançar a todo momento um olhar inquieto em torno de si. Esse é o preço da liberdade. Bobbio reforça ainda que os remédios são os clássicos remédios da tradição liberal. Defesa das liberdades individuais, como liberdade de imprensa, liberdade de associação e defesa dos direitos do indivíduo, e também a descentralização e a educação livre. Por educação livre, ele entende que é a não interferência do Estado no sistema educacional. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Aqui está o referencial bibliográfico utilizado e aqui está o pensamento de Tocqueville para esse conteúdo de hoje. Não esqueça, deixe seu feedback positivo ou negativo, deixe seus comentários e até o nosso próximo vídeo.